Nesse vídeo eu vou sair do óbvio e te alertar sobre erros de inteligência emocional que, se tu estiver cometendo, podem estar travando o teu crescimento e dificultando a tua vida. Talvez o que eu vou te falar aqui nem sirva pra ti, talvez sirva pra alguém que tu conhece. E tomar consciência desses erros vai te ajudar a ajudar essa outra pessoa. Tem gente que usa o passado como justificativa para ser frio, grosseiro, desconfiado, distante e chama isso de maturidade. Mas muitas vezes isso é só medo e pode ser até difícil lidar com uma pessoa assim, porque qualquer conversa pode virar um gatilho, qualquer crítica pode ser entendida como ameaça, qualquer limite pode ser entendido como rejeição. Essa pessoa está transformando ferida em identidade. E esse é o primeiro erro que mostra falta de inteligência emocional da nossa lista. E ele pode ser até um erro confortável, porque ele pode ser usado como desculpa para evitar algumas situações. Todo mundo já passou por situações difíceis e dolorosas na vida. Alguns mais, outros menos. Mas sentir dor é natural, o problema é se esconder atrás dela. Quando alguém começa a se definir por algo que aconteceu a si, começa a proteger a própria ferida e pode acabar parando de crescer em vários aspectos emocionais. E é claro que a gente é feito das nossas experiências, das positivas e das negativas, mas a gente precisa aprender com elas e seguir adiante. Quando a gente não avança em uma direção que pode ser necessária na nossa vida por causa de uma ferida, aí ela vira uma crença limitante. E quem comete esse erro normalmente fala coisas do tipo: eu sou assim porque eu já passei por isso, eu sou assim porque me fizeram tal coisa, depois de tudo que eu vivi eu fiquei assim mesmo, eu sou assim, nada me muda. E isso mostra falta de inteligência emocional porque demonstra uma incapacidade da pessoa em reconhecer a dor sem se fundir a ela. Mas as pessoas emocionalmente inteligentes entendem que as feridas elas precisam ser trabalhadas. Elas não devem ser transformadas em identidade. E o próximo erro é querer levar tudo para o lado pessoal. Isso mostra falta de inteligência emocional porque mostra uma dificuldade em interpretar algumas situações com equilíbrio. E isso pode acontecer por insegurança, pode acontecer por um ego fragilizado e até mesmo por uma necessidade constante de validação. Por exemplo, a gente lida com pessoas no nosso dia a dia e pessoas têm questões para resolver na vida pessoal e na vida profissional. Às vezes é algo simples, às vezes a pessoa está com um problemão. E tudo isso afeta a maneira como uns lidam com os outros. Se a gente chega em uma loja e o atendente não é muito amigável, daqui a pouco ele olha meio feio, nem cumprimenta direito, a gente tende a se sentir desconfortável e levar para o lado pessoal. Mas talvez a pessoa só esteja num dia ruim, não é pessoal, porque a gente não fez nada para ela. E obviamente que ela não deveria estar projetando o problema dela na gente. E isso é parte de um erro que a gente já vai ver em seguida, que essa pessoa está cometendo. Mas se tu entender isso, tu vai se sentir melhor. E isso também é empatia, que é extremamente difícil de ter. Mas se tu conseguir desenvolver isso e aplicar no teu dia a dia, teu nível de inteligência emocional já vai estar muito mais acima da média. Eu era uma pessoa extremamente dura, no sentido de entender o trato que eu recebia das outras pessoas por aí. Se eu chegava no mercado, cumprimentava alguém e ela não me cumprimentava de volta, ou era meio ríspida, aquilo me incomodava profundamente. Mas com o tempo, eu fui entendendo que cada um é um universo e todo mundo tem motivos para suas ações. Agora, o que é certo ou não dessas ações, aí é uma outra conversa. Outro ponto importante é sobre as críticas. As críticas são importantes e muitas delas são construtivas, são positivas. E por mais que a gente muitas vezes não goste de ouvir uma crítica, ela nos ajuda a fazer uma triangulação da maneira correta de ser. Quando a gente é criança, a gente precisa que nos digam o que é certo e o que é errado, para que a gente consiga aprender a viver em sociedade, a viver com outras pessoas. E quando a gente é adulto, não significa que acabou essa nossa necessidade de continuar aprendendo isso. É comum as pessoas levarem críticas pro lado pessoal. E eu sei que uma crítica realmente normalmente ela é pessoal, mas eu quero dizer que no sentido de ofensa. As pessoas escutam uma crítica e já se sentem atacadas. E é importante a gente ter essa reflexão na hora que a gente sentir que vai levar algo pro lado pessoal, para que a gente consiga impedir essa tendência. Mas é claro que tem gente que nos presenteia com uma crítica destrutiva. E aí a gente tem que estar atento também para saber diferenciar uma de outra. Mais um erro que mostra falta de inteligência emocional é querer ser compreendido sem ser compreensível. Mas antes de falar desse erro, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que alguma informação útil eu vou conseguir te trazer. A gente pode até fazer um trato. Tu se inscreve aqui no canal e se nas próximas semanas eu não te trouxer nenhuma informação útil, tu cancela a inscrição. Bora? Então, por favor. E seguimos. Tem gente que quer que os outros adivinhem o que ela sente, o que ela pensa. Talvez até um motivo de uma frustração dela. Ela quer que saiba o que ela quis dizer. Mas ela mesma não sabe se comunicar. Ela fala pela metade, ela responde com indireta, ela espera que o outro perceba sozinho. E aí quando ele não percebe alguma coisa, ela se decepciona. Aí ela diz que ninguém entende, que ninguém se importa, que ninguém escuta. Inteligência emocional também é saber comunicar o que a gente sente, o que a gente quer,
de forma madura. A gente tem que abandonar a expectativa de ser lido emocionalmente o tempo todo. O outro não tem a obrigação de nos decifrar. E muitas vezes as pessoas acham que o que elas querem dizer é óbvio. Só que nem sempre é óbvio. O que está claro na nossa cabeça pode não estar claro na cabeça do outro. E aí que entra a maturidade emocional. A gente precisa entender que para ser compreendido, a gente tem que se tornar compreensível. Outro erro que mostra falta de inteligência emocional é achar que só se pode agir corretamente e de forma conveniente quando estiver se sentindo bem. Sabe aquela pessoa que quando ela está bem, ela é madura, ela é motivada, ela é respeitosa, mas quando ela está frustrada ou com algum problema, ela desconta em qualquer um, ela é ríspida com qualquer um. Ou ela deixa de fazer o que precisa. A maturidade vai embora, mas é porque ela nunca esteve ali. E esse é um dos sinais mais claros de maturidade emocional. Muita gente confunde estado emocional com permissão para agir de qualquer jeito. Mas maturidade emocional é justamente agir apesar do que a gente está sentindo. Como eu falei antes, todo mundo tem seus dias ruins. Lembra do exemplo do atendente que eu dei? Ele não está no controle se ele vai ter um dia ruim ou não. Mas o erro dele é não ser educado, talvez com uma pessoa que chega lá na loja com cordialidade, uma pessoa sendo gentil. Sentir raiva ou qualquer emoção negativa não nos dá direito nenhum de ferir outras pessoas. Não justifica nem grosseria. E preguiça também não elimina a responsabilidade de ninguém. Tem gente que acredita que precisa de motivação para ser disciplinada ou inspiração para fazer o que precisa ser feito. Como se o comportamento certo dependesse do estado emocional do momento. A gente vai ter dias difíceis. Todo mundo tem. E mesmo quando tá tudo bagunçado por dentro, a gente vai ter que agir de forma certa, com equilíbrio. Tem uma coisa que a gente sempre pode tentar lembrar nos dias difíceis, que é pensar, eu não tô me sentindo bem hoje, mas eu posso ainda assim agir da forma correta. E esse é mais um pilar de estabilidade e inteligência emocional que a gente constrói por dentro. Outro erro que mostra falta de inteligência emocional é não conseguir admitir o erro. Tem gente que pode estar claramente equivocada, pode ter tomado uma atitude impulsiva, pode ter falado algo injusto, pode ter até machucado outra pessoa, mas faz de tudo para não reconhecer o próprio erro. Inventa justificativa, distorce a situação, muda o foco da conversa, tenta se defender o tempo todo, qualquer coisa, menos admitir que errou. E tu pode até pensar que isso é orgulho, mas o orgulho por si só não é totalmente errado. Ele é só usado de maneira errada. A gente precisa dele como ferramenta para não deixar com que as pessoas façam o que querem da nossa vida. Mas por trás dele, o que existe aqui no exemplo é uma grande fragilidade emocional. Para estar numa conversa, principalmente uma acalorada, identificar um erro e dizer, ok, eu me equivoquei, eu errei. Isso precisa de maturidade, precisa de segurança em si próprio. A gente precisa entender que não é um erro que vai destruir a nossa imagem. E, inclusive, admitir um erro é uma coisa que as outras pessoas enxergam de forma positiva. Quem está frágil internamente pode ver o erro até como uma humilhação, mas ele não é. Longe disso. Pedir desculpa não vai diminuir o valor de ninguém. O erro faz parte do ser humano. A gente erra. E as pessoas sabem disso. E esse comportamento ele também pode destruir as relações, de pouco em pouco. Porque é muito cansativo conviver com alguém que nunca assume uma responsabilidade. Quando alguém não consegue admitir o próprio erro, essa pessoa está bloqueando o próprio crescimento. E está demonstrando por aí que ela é governada pelo ego. Se tu ainda está aqui comigo, muito obrigado. Deixa o teu like aqui no vídeo para fortalecer o canal e dá uma conferida nessa playlist aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar a ter uma vida mais leve. Te vejo por aí.